Olá, pessoal! Exercício de dinâmica. Com esse exercício, eu gostaria de estar mostrando para vocês uma sequência de como que a gente analisa as forças que estão atuando nos corpos, o sentido da aceleração, da força resultante. Então, vamos lá. Ele diz o seguinte: os blocos A e B são abandonados em repouso da posição indicada na figura abaixo. Desprezando os atritos e considerando a polia e os fios ideais, determine a aceleração de cada bloco e a força de tração no fio que está ligando, que está conectando os dois bloquinhos. Ele deu o valor da gravidade, a massa dos dois blocos. Então, qual que seria o primeiro passo para esse tipo de questão? Colocar as forças. Eu desenhei os bloquinhos separados para ficar mais fácil de representar os vetores. O bloco A, tanto o bloco A como o bloco B estão sob influência da gravidade, então vai estar atuando nesses dois bloquinhos a força-peso. A força-peso sempre acompanha o sentido da gravidade do local onde eles estão. Então, força-peso é na vertical e para baixo, pensando nos dois bloquinhos. O bloco A, ele está conectado, ou melhor, ele está apoiado em uma superfície. Ele empurra a superfície para baixo na hora que ele é colocado nessa posição. E, como consequência, a superfície devolve uma força nele para cima. Essa força que a superfície devolve no bloco A seria a força normal. Ele empurra a superfície para baixo, a superfície empurra ele para cima. O bloco B não está apoiado em nenhuma superfície, então não vai existir uma força normal no bloco B. Os dois bloquinhos estão conectados por um mesmo fio, então vai existir uma força de tração nos dois blocos. O bloco A, quando a gente abandona esse sistema a partir do repouso, o bloco B, devido ao fato dele estar pendurado aqui, a tendência dele é cair, então ele vai esticar esse fio e, consequentemente, puxar o bloco A. Então, vai existir uma força de tração aqui no bloco A, na horizontal e para a direita, e no bloco B, a força de tração seria no sentido de tentar atrapalhar a sua queda. Força de tração aqui no bloco B, para cima. Então, essa seria a primeira parte. Não existe nessa questão a força de atrito, ele fala para a gente desprezar a força de atrito. E agora, o próximo passo nesse exercício seria a gente identificar a orientação da aceleração. Mesmo o exercício não ter falado para a gente, mesmo se o exercício não tivesse falado para a gente que os bloquinhos estavam em repouso, eles foram abandonados em repouso, o melhor caminho para a gente identificar o sentido da aceleração é realmente imaginar que eles estão inicialmente em repouso. A gente imaginar que nós estamos segurando esses bloquinhos e aí, em um determinado momento, a gente solta. Ao soltar esses blocos, o bloco B, como ele está pendurado, a tendência dele é cair, então ele iria começar a ganhar um movimento na vertical aqui. Então, a gente fala se o bloco B começa a ganhar velocidade para baixo, ele vai ter uma aceleração para baixo, e o bloco A, pelo fato dele estar conectado através do fio com o bloco B, ele vai começar a ganhar um movimento para a direita, aqui na horizontal e para a direita. E uma coisa interessante nesse tipo de problema, quando a gente despreza os atritos, é que, independente da massa dos blocos, se o sistema for esse, um objeto pendurado e outro preso a ele através de um fio, apoiado numa superfície sem atrito, independente da massa dos blocos, o bloco que está apoiado na superfície, ele sempre vai se movimentar para a direita, porque não existem forças aqui
no sentido oposto à força de tração, querendo atrapalhar o movimento. O fio está querendo puxar o bloco A para a direita e não tem nenhuma força aqui querendo impedir esse efeito. Então, na vertical, a normal e a peso se anulam, não vai haver movimento do bloco A na vertical, mas só que na horizontal, como não tem nenhuma outra força atrapalhando o movimento, com certeza esse bloquinho A ele vai começar a escorregar para a direita, independente da sua massa, independente da massa dos blocos envolvidos. O bloco B, como ele está suspenso, a tendência dele é sempre descer, fazer o movimento, ganhar velocidade, né, ou possuir uma aceleração aqui na vertical e para baixo. Ele vai ter uma aceleração na vertical e para baixo. Lembrando que a gente está imaginando que eles foram abandonados a partir do repouso. Mesmo se a questão falasse algo diferente, o melhor caminho para identificar o sentido da aceleração é esse. Imagina que eles estão em repouso e você está soltando esses objetos. Ao soltar esses objetos, ao imaginar o que iria acontecer ao soltar esses objetos, você identifica a orientação da aceleração. Sabendo o sentido da aceleração, nós sabemos também o sentido da força resultante. A segunda lei de Newton fala para a gente que a força resultante é o produto massa vezes aceleração. A força resultante em um corpo é o produto da massa desse corpo vezes a aceleração. E a aceleração e a força resultante são grandezas vetoriais. Então, para onde a aceleração aponta, a força resultante também tem que apontar. Elas vão estar sempre apontando para a mesma direção e sentido. Então, o bloco A teria uma força resultante para a direita, acompanhando o sentido da sua aceleração. E o bloco B tem uma força resultante para baixo, também acompanhando o sentido da sua aceleração. Lembrando que a aceleração dos dois blocos tem que necessariamente ser a mesma pelo fato deles estarem conectados através de um mesmo fio. Eles estão no mesmo fio aqui. A quantia que o bloco B desce, se o bloco B desce 1 metro para baixo, o bloco A ele tem que necessariamente andar 1 metro para a direita. Então, o ritmo de movimento do bloco B e do bloco A tem que ser o mesmo. A diferença é que um está se movendo na vertical e o outro na horizontal. Feito isso, depois que a gente identifica o sentido da força resultante, nós vamos para a próxima etapa, que é pensar na equação da força resultante. Como que eu poderia escrever a equação da força resultante juntando a segunda lei de Newton com a análise dos vetores aqui? Então, começando pelo bloco A. A força resultante no bloco A, como que eu poderia escrever, né? Eu vou olhar para os vetores primeiro e vou ver o que aconteceu com eles. Com as forças. A normal e a peso se cancelam, as forças verticais se cancelam e sobra somente a força de tração. Então, se não tem mais nenhuma outra força atuando aqui no bloco A, e a normal e a peso se anularam, eu posso concluir que a tração faz o papel de força resultante no bloco A. Então, quem é a força resultante no bloco A? É a força de tração. E aí agora eu posso utilizar a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton me diz que a intensidade, o valor da força resultante é o produto da massa do bloco que eu estou analisando, do corpo que eu estou analisando, vezes a sua aceleração. Então, vai ficar massa vezes aceleração é igual a tração. Aqui, como a gente não está mais pensando na direção e sentido, a gente analisou a direção e sentido das forças para ver
como que iria ficar a resultante. Mas só que agora, nessa expressão, nós só vamos se preocupar com os valores, tanto das forças como da força resultante. Então, não vou colocar essa notação vetorial. Eu não coloco esse símbolo de vetor aqui em cima da aceleração. Então, a massa do bloco A ele me deu que vale 3, e a aceleração nós ainda não conhecemos. Então, eu vou substituir somente a massa. 3 vezes A é igual a tração. Então, eu deixo essa expressão dessa forma, não preciso me preocupar ainda em tentar isolar alguma incógnita. Nesse caso, a tração ela já está isolada, mas a gente substitui somente o que o exercício forneceu, a massa do bloco A. Agora, a gente vai pensar no próximo bloco, no bloco B, e nós vamos fazer a mesma análise da força resultante. Eu vou olhar para a força resultante aqui no bloco B e vou pensar primeiro nas forças. Como que essas forças iriam estar gerando essa força resultante? Então, olhando para o bloco B, se a força resultante ela aponta para baixo, isso quer dizer para a gente que a força que está no mesmo sentido dela tem uma maior intensidade do que a que está em sentido oposto. Então, eu posso falar que o peso, a força-peso no bloco B, ela é maior do que a força de tração. Por que isso? Primeiro porque essas forças elas estão em sentidos opostos. E como nós sabemos que a resultante ela é para baixo, a força que aponta no sentido da resultante, ela necessariamente tem que ter uma maior intensidade do que a que aponta no sentido contrário. Então, eu sei que a força peso vai ser maior do que a tração. E lembrando da parte de vetores, quando eu tenho dois vetores em sentidos opostos atuando em um corpo, o valor do vetor resultante que está atuando nesse corpo, ele vai ser encontrado fazendo uma subtração dos valores. A resultante nesse objeto, se eu tenho uma força de 10 para baixo e uma de 8 para cima, a força resultante, o vetor resultante nesse objeto seria 2 e para baixo, sempre no sentido do vetor de maior intensidade. Então, a força resultante no bloco B, eu poderia calcular fazendo essa subtração do valor maior pelo valor menor. Então, seria o peso do B, peso do bloco B, menos a tração, e não o contrário. Igual a gente fez aqui nesse exemplo, é o maior 10 menos 8, o maior menos o menor. Feito isso, eu substituo a expressão da força resultante através da segunda lei de Newton, massa vezes aceleração. Agora, eu tenho o peso do bloco B, a força peso que atua em qualquer corpo, ela pode ser encontrada através do produto massa vezes a gravidade. A força peso em qualquer objeto pode ser determinada pelo produto massa vezes a gravidade. Então, seria a massa do bloco B vezes a gravidade, menos a tração. A força de tração é uma força que não tem uma fórmula, não existe uma fórmula específica. Isso aqui que a gente chegou não é uma fórmula da força de tração. Essa expressão apareceu devido à análise das forças que estavam atuando no bloco A. Agora eu vou substituir os dados. A massa do bloco B é 2 e a gravidade vale 10. Então, vai ficar a massa do bloquinho B, que é 2 vezes A, e a massa aqui, 2 vezes 10. A gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então, só melhorando um pouquinho aqui a expressão,
2 vezes 10 vai ficar 20, menos t. Então, temos aqui uma segunda equação para o nosso problema. A gente analisou a força resultante em cada bloco. Nesse exercício, como eu já tenho aqui a força de tração isolada, eu sei que a tração vale 3A, eu poderia pegar esse resultado e substituir aqui no lugar da tração e encontrar o valor da aceleração. Porém, pensando de uma maneira mais geral, que serviria para outros exercícios de dinâmica, o próximo passo, que seria mais interessante, que iria valer para outras situações, seria a gente escrever as duas equações, uma em cima da outra, formando aqui um sistema. Então, esse seria o próximo passo. Eu escrevo as duas equações, formando um sistema, e feito isso, a gente consegue somar esses dois itens. Então, vai ficar 3A mais 2A, eu vou ter 5A. Aqui do lado direito, eu vou somar tração mais a tração com sinal de menos. Então, eu tenho uma tração positiva sendo somada com uma tração negativa. Eu posso cancelar. E sobra, então, desse lado, o valor 20. O 5 passa dividindo, ele está multiplicando, ele passa dividindo. E com isso, a gente consegue descobrir o valor da aceleração que os bloquinhos estão submetidos. 20 dividido por 5 seria 4 metros por segundo ao quadrado. Então, esse é o valor da aceleração que os bloquinhos estão submetidos. Essa era um dos focos nosso aqui desse exercício. A gente determinou o valor da aceleração. Próximo passo é determinar o valor da tração. Então, agora a gente escolhe qualquer uma dessas equações para substituir o valor da aceleração. A mais simples seria essa daqui. A tração ela já está isolada, então eu só vou substituir o valor da aceleração nessa equação. Então, eu sei aqui que a tração ela é 3 vezes A, a aceleração é 4, então eu tenho 3 vezes 4, uma tração de 12 newtons atuando nos dois bloquinhos. Então, essas seriam as duas respostas que a questão estava questionando a gente. Eu tenho o valor da tração. A resposta seria, então, a aceleração valendo 4 metros por segundo ao quadrado e a tração valendo 12 newtons. Então, esse passo a passo que a gente fez, primeiro colocar as forças, depois identificar o sentido da aceleração e, consequentemente, o sentido da força resultante. Depois, escrever a expressão da força resultante para cada bloco. Montar um sistema com as equações formadas. Esse passo a passo a gente consegue utilizar em muitas questões de dinâmica que envolve esse assunto, essa parte de segunda lei de Newton. Então, a gente define, fazendo esse passo a passo, define uma grandeza, e aí a grandeza que a gente descobriu aqui no caso foi a aceleração. Esse valor a gente pega e substitui e acha o valor da tração. Então, esse passo a passo ele serve para muitas questões. Pode ter outras configurações, os objetos podem estar conectados de outras formas, porém, esse passo a passo aqui, ele traz para a gente uma segurança na hora de resolver. É um pouquinho trabalhoso, a gente pode pensar que é trabalhoso esse processo, né? Porque tem
A gente tem que montar duas equações, montar um sistema, mas seria um processo bem seguro para a gente chegar na resposta de uma maneira mais segura.